Vamos falar sobre a mesa que você queria falar? O que você queria falar, Alexandre, sobre a Eu não mesa? queria falar sobre a mesa, a gente começou falando da mesa, porque é muito legal a gente estar aqui na mesa, porque a gente começou falando que está muito bom Eu sentar quis na mesa. agradecer a mesa. Gente, obrigada, me sinto honrada em estar nessa mesa. Porque a mesa é um lugar de cura, é um lugar... Jesus sempre ensinou na mesa. É. Jesus ele não ensinava lá no púlpito, ele ensinava na mesa, é onde ele compartilhava, né, a comida. Por isso que ele fala, né, na ceia, tipo assim, quando ele pega o pão, que ele fala, ó, ele partiu o pão e disse, né, esse é meu pão, a Santa Ceia é o pão e o vinho. Na verdade, não é o alimento que ele estava falando. Ele fala, façam isso todas as vezes que comerem em minha memória. É o quê? É o compartilhar. O milagre não é, tipo assim, o santo não é o pão e o vinho. É nós estarmos juntos aqui compartilhando. Porque se o Espírito Santo habita em mim, se ele habita em ti, se Deus habita em ti, enquanto a gente está conversando, ele fala. Ele fala. E às vezes, por que é tão legal assistir podcast? Porque você identifica as suas dores na dor do outro. Nós estamos aqui abrindo nosso coração, rasgando as nossas, nossos acertos e falhas, né? E a nossa conquista diária de permanecer nisso. Por quê? Porque eu tô compartilhando isso e isso te dá poder de você também compartilhar. E você, como disse, quando eu divido as minhas fraquezas e eu sou curada, eu instigo o outro a querer ser curado também. Isso. Então, a mesa é um lugar perfeito. Quanto tempo faz que você não senta na mesa com seu marido? Que você não coloca a mesa para ele? O Paulo tem uma teoria que ele fala muito disso. Paulo, meu esposo, né? Ele tem uma teoria que ele fala muito de que... Ele diz assim, essas casas com cozinha americana, né, principalmente nos Estados Unidos, com aquela cozinha americana, da comida rápida, cada um na sua agenda, cada um no seu tempo, que come em pé, estão destruindo os lares, os casamentos, as famílias e os filhos. Por que filhos estão desconectados, estão revoltados, estão sem o princípio da honra, estão sem fazer questão do tempo com os pais? Porque existe uma cultura de não reunir mais a mesa, né? E é sobrenatural. Eu tenho autoridade para falar, eu tenho 3 filhos. Na verdade, eu tenho 4, que agora eu tenho um genro, né? Então, eu tenho 4 filhos e a gente não abre mão na mesa. Se você abrir o meu celular agora à noite, vai ter a noite da família. E eu boto na agenda de todos. Hoje é a noite da família. Hoje, 9 da noite, todo mundo muda suas agendas, inclusive a casada, porque hoje é a noite da família. O café da manhã, todos os dias, eu e o Paulo, nossa agenda é insana, por conta dos compromissos profissionais, mas a gente não abre mão do tempo na mesa, só nós dois. O jantar, todas as noites, com os 2 que são solteiros. Então, o tempo da mesa é tempo de cura. É tempo de cura, amigo. É tempo de olhar no olho, é tempo de saber como é que tá o seu filho, é tempo de ouvir, sentir, falar menos. Hoje vai conversar fora mesmo, não precisa ser nada sério. Fala mais, é só olhar no olho. Exato, é só olhar no olho. Então, essa música nova do Rodolfo, que chama Onde o Mel é Mais Doce, ele fala, uma parte fala assim, o que é ser feliz? Ele fala, eu quero uma mesa para 2. Porque a gente vai no restaurante e fala uma mesa para 2. O que é ser feliz? Qual é o teu contentamento? Às vezes uma mesa para 2 pode ser tu e Deus, porque Deus também quer sentar na mesa com a gente. Para não ouvir teu monólogo, mas para conversar. É isso, ele fala. Né? Às vezes a gente trata Deus tipo o Vilela, ele é o apresentador do podcast e mal fala, a gente fala, amiga, fala. Mas essa ideia... Ei, eu tô sofrendo por você, com essas 2 mulheres falando aqui na sua frente. Esse é a minha condição ideal, que as pessoas falem. O problema é quando eu chamo convidado e as pessoas não falam. É verdade. Aí o programa não rola. Sabe uma coisa que veio aqui no meu coração enquanto a gente tava falando da mesa? Você falou assim, porque Deus fala na mesa. E senti no coração da gente falar para as pessoas sobre a importância de perguntar para Deus. De fazer perguntas para Deus. Amiga, eu vivo coisas sobrenaturais. Eu tenho um bloco de notas no celular. E eu queria fazer uma pergunta olhando pros seus olhos. Você tem feito perguntas para Deus? Quer ver? Mas eu faço perguntas para Deus sobre todas as áreas da minha vida, sobre toda decisão importante, sobre todo novo projeto, sobre cada contrato estratégico que tenha se assinado, sobre uma decisão de um filho, sobre um passo que vai ser dado, alguém, uma profecia. Primeiro capítulo. Faça perguntas para Deus. Sabe? Eu não ouço Deus. Claro, você não pergunta, você só pede. É isso. Faça perguntas. Cara, pergunta pra si mesmo. Por que eu tô triste hoje? Amiga, e é sobrenatural, porque ele responde rápido. É muito louco, né? É louco, ele vai, assim, escreve a pergunta pra Deus, se prepara, porque os sinais vão ser rápidos. Vão ser rápidos, agora esteja atenta, aquieta a alma, diminui a euforia. Fala menos, escuta mais, porque ele responde. Nervosa? Aí a nossa mente quer dar... eu tô nervosa porque eu tô atrasada. Eu digo, sem respostas prontas. Isso. Sem respostas prontas. Eu comprei aquele livrinho sem resposta, não é? Eu nem conheço. Tem um livrinho que é assim, ó, uma pergunta por dia. Que é assim, o que foi a última coisa que você fez hoje? Tarará. Porque você cria... Você não sabe orar, você não sabe falar com Deus, começa fazendo pergunta.
É isso. E pergunta simples, o que nós vamos comer hoje? Gente, assim, muita conexão, né, amiga? A gente nunca conversou sobre isso. Nunca. Mas eu tenho experimentado o sobrenatural. Ao ponto das pessoas dizerem assim, você é mimada, sou. Sou mimada, porque eu digo assim, Senhor, tá aí, o devocional foi um testemunho. Eu disse assim, Senhor, me responde. É pra eu escrever isso ou isso é coisa de homens querendo que eu escandalize o povo de Deus? Porque eu não sou pastora. Como é que eu vou escrever um devocional? Mas você lembra que eu te falei quando eu te encontrei hoje? Deus te levantou pra esse tempo. Deus tá levantando mulheres que não são pra confundir as que são. Por exemplo, a Lisa Bevere. Isso. A Lisa Bevere, esposa do John Bevere. Ela não é pastora. Nem ele é pastor. Mas eles são... Uma voz. Uma Poucas voz. pessoas no mundo edificaram mais a minha vida do que aqueles dois, tá? Exatamente. Ela é minha amiga pessoal, entendeu? Ela é uma mulher que eu admiro e ela botou o dedo na minha cara e ela falou assim, nunca deixa ninguém te diminuir. Porque ela falou, eu sofri por ser mulher nesse meio, e ela falou assim, e era sempre o John, porque eu sou a mulher do Rodolfo, né, gente? Pra muita gente eu nem tenho nome, né? É a mulher do Paulo, a mulher do Rodolfo, a mulher do outro, e não tem problema. Ela falou, eu sempre fui a mulher do John Bevere. Ela falou, só que quando Deus me mandou escrever o Despertar da Leoa, ela falou, quem foi a New York Times bestseller? Fui eu, não eu. Então, às vezes, isso não faz dela maior ou menor, porque ele é um homem forte e ela é uma mulher forte. Muito. Né? Porque um homem forte, ele precisa de uma mulher forte. Uma mulher forte, ela quer um homem forte, não um fraco. Então, assim, a mesa é um lugar onde você pode dividir aquilo que tem transbordado no seu coração. É um lugar que você pode fazer pergunta, igual aquele casalzinho de americano que vão go out on a date. Aí fala assim, qual é a tua cor favorita? Aí pro namorado, qual é o filme que você mais gosta? E às vezes a gente tem que falar assim com Deus, porque quando, em vez de falar pode ou não pode, posso isso ou não posso aquilo, a pergunta é assim, quando você conhece Deus, você sabe do que ele gosta. E quando você sabe o que ele gosta, você não precisa mais perguntar. Eu sei do que o meu marido gosta. Eu sei que tipo de comida que ele gosta. Posso perguntar, você quer isso ou isso? Mas eu já sei a resposta. E assim é Deus, a gente não precisa ficar fazendo caixinha de perguntas pra ele. Posso ou não posso. Vamos lá, sobre o certo ou errado, não. Mas sobre uma decisão importante, pronto, eu entendo que tem que se submeter aí. Porque exatamente, é a pergunta certa, com propósito. O que nós vamos fazer? Sobre o que a palavra de Deus já responde é desnecessário. E aí o quê? Quando ele te responde, você aprende sobre quem? Sobre você ou sobre ele? Sobre ele. Sobre ele? E aí prosseguir em me conhecer, diz o Senhor. Então, como é que eu vou conhecer se eu não perguntar? Como é que eu vou saber como que é? Por que tem essa Bíblia tão grande? Não é a história se foi verdade ou não. É porque ela tem as pessoas falam, eu não acredito que é verdade. É irrelevante se você acredita ou não. Mas ela tem uma história por trás. Pra quê? Pra mostrar o coração de Deus pra nós. Muita gente fica agoniado com a parte de achar propósito na vida, né? A gente pode falar sobre as mulheres, mas também eu acho que isso encampa um pouco os homens, né? Como a gente acha propósito, como a gente se sente pertencendo a alguma coisa e como a gente completa essa lacuna que muita gente está tendo na vida. Eu vou passar para ler, eu só vou definir uma coisa que para mim é muito clara. Não é propósito, não é você que encontra o seu propósito. Na verdade, ele grita na sua frente na hora que você encontra com você. Eu digo que quando a gente resolve fazer o caminho de volta, quando a gente resolve olhar para a nossa vida com verdade, reconhecer onde nós nos perdemos, aonde nós nos desconectamos da nossa essência, onde nós nos desconectamos da identidade dada pelo nosso Criador. Eu amo dizer que Deus não ia perder tempo criando a minha vida se não quisesse fazer alguma coisa com ela. Lógico. Ele não ia perder tempo criando nada que não tivesse utilidade para o reino dele. Então nunca é sobre mim, é sobre sempre para outra pessoa. E eu entendo que o propósito é encontrado quando eu me conecto comigo, esse propósito grita. E independente de qual é a área de atuação do teu propósito. Primeiro é insuportável viver uma vida sem propósito. Porque, amigo, uma vida onde você acorda todos os dias para trabalhar, pagar a conta, resolver problema e dormir, no outro dia começar tudo de novo, ela é insuportável. Imagina. Ela é insuportável. Ela é Por isso insuportável. tanta gente pergunta, qual que é o meu propósito? Eu recebo muitas perguntas das pessoas, porque eu aconselho bastante homem também, que pergunta assim, como eu faço para descobrir o meu propósito? Tipo, gente, é no meio do caminho. Parado, esperando, não vai rolar. Por exemplo, Jesus tem uma história na Bíblia que Jesus cura 10 leprosos. E aí eles gritam pra ele de longe, Jesus cura nós, né? Porque os leprosos não podiam chegar perto, tarará. E aí Jesus manda eles se apresentarem pro sacerdote, para poder tirar a veste de lepra. E aí o que acontece? Tem um versículo que fala,
no meio da história tem assim, e no meio do caminho foram curados. Se eles não tivessem ido, se eles não tivessem não só ouvido, porque muita gente ouve, teu chamado, teu propósito, só que voltamos à essência da plenitude, de ser inteiro, da mulher e do homem olhar para dentro de si e falar, o que tá gritando em mim hoje? Porque muitas vezes as pessoas perguntam qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é a minha missão, e elas associam com profissão ou um cargo. E você não é a sua profissão, você é um ser. Mas eu não sei qual é o meu chamado. Bom, você já tem 2, é ser sal e ser luz. É isso, acabou. E o sal é o quê? Um pouco de sal salga a parada toda. A luz pode estar tudo escuro aqui. Se eu acender uma velinha, ela ilumina. Então, assim, eu tenho amar Deus sobre todas as coisas e o próximo que te mesmo. Você precisa de cor mais importante na sua vida do que essa. E no meio do caminho, hoje o meu propósito talvez seja amar alguém que não se sente amado. Talvez amanhã o meu propósito é eu ser filha do meu pai e da minha mãe, passar um tempo de qualidade com eles. Porque o nosso propósito oscila. Do dia, você tem um propósito maior, porque a categoria do propósito, do chamado, ela tem várias vertentes. Eu não sou chamado para ser só uma coisa. É uma mensagem, né? A gente leva uma mensagem. Você não tem uma mensagem, você é uma mensagem. É por isso que aquela coisa, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Toda vez que eu conto o que Deus fez na minha vida, eu tô profetizando que se ele fez em mim, ele vai fazer em você. Se Deus salvou o Rodolfo, pode salvar o teu marido. Se Deus me tirou as máscaras, ele pode tirar a sua. E sabe o que? Você vai ser muito mais feliz sem elas. É isso. Então, o chamado, o propósito é o quê? Talvez hoje é isso. Amanhã pode ser outro. Mas se eu preciso de uma coisa para saber o meu propósito com Deus. Não é alguém que vai te dizer e vai te falar, porque Deus pode usar pessoas para te dar direção. Confirmar o que ele já colocou dentro do teu coração. Ele nunca inventa uma coisa nova. Tipo, porque por que as pessoas choram quando elas recebem uma palavra? Porque tá confirmando aquilo que ele já falou no teu coração e tu não acreditou, tu não ouviu. Aí ele usa alguém para confirmar. Mas assim, por isso que a gente volta tudo para base-chave. Você precisa ter intimidade com Deus. Como que eu vou saber o que o meu marido gosta se eu não falo com ele? Porque Jesus disse assim, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Jesus e a igreja. Quem é a igreja? Eu. Não é a igreja, a instituição. A igreja sou eu. Então, o jeito que eu me relaciono com o meu cônjuge, ele reflete o jeito que eu me relaciono com Deus. Imagina nós, Camila, se a gente marcasse todo dia um horário, eu com o Rodolfo, tu com o Paulo e tu marcasse com a tua mulher, tipo assim, todo dia das 6:30 às 7 da manhã, a gente vai ter um devocional. E aí eu falo meia hora. Quando acabar, desperta ali, beijo, até amanhã. Porque, nesse horário, porque então assim, eu já falei tudo que eu tinha que falar. E a troca? Eu não marco horário para falar com Deus. Um dia sobre o chamado e propósito, e eu vou concluir, falando assim, um dia fui orar, eu falei, Senhor, nossa, hoje eu não tive tempo para ti. E ele falou, o que falou que você não teve tempo comigo? Aonde você estava até agora? E você estava comigo, porque quando você estava lavando louça, você estava comigo, você estava dirigindo, você estava comigo, você foi cozinhar, você estava comigo. Ai, que maravilhosa! Olha! Prazer. Tudo bom, querida? Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, graças Prazer te conhecer. Nós estávamos só elogiando as mulheres aqui. Ai, que bom. Ué, ela tinha que estar aqui, né? É? Não sei se você sobrevivia, mais uma falando. Já pensou? Fica aí um pouquinho então, já. O papo tá bom, hein? Mas é aquela coisa, a gente precisa saber que tudo volta pra intimidade. A intimidade, como é que eu vou ter... Por que o meu relacionamento hoje é melhor do que o meu relacionamento quando eu comecei? Porque eu conheço mais. Por que a minha vida com Deus... Tem gente que fica assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu falo, não, meu primeiro amor era tão mirradinho. Ai, né? Tipo, hoje eu com Deus, tipo assim, eu não sei viver. Sem ele, porque ele se intromete nas minhas conversas. Amiga, eu digo assim, Jesus sentiu, eu não presto, tá? Então, por favor, não sai de perto. Ele se intromete nas minhas conversas, ele me acorda no meio da noite. Isso. Então, assim, e eu sempre falo pro Rodolfo, eu falo, amor, eu te amo mais que tudo, mas entre tu e Jesus, tu roda. Rápido. Por quê? Porque ele não sai de mim. E aí eu vou pegar essa ficha da intimidade e vou voltar pro propósito. Que, sem dúvida, o propósito só encontra quando você se conecta de novo com a sua essência. A sua essência sempre vai ser o plano original de Deus para sua vida. E você só vai descobrir se relacionando com o teu Criador. Ponto, não tem outro caminho. Qualquer coisa que te vendam diferente disso é mentira. Verdade. Então você tem que realmente ter um relacionamento com o Senhor. Agora outra coisa é, cuidado para não esperar que estar pronta para cumprir o teu propósito. Porque pronta nós não estaremos. Só quando tiver, Jesus te leva ou ele volta. Então, quando ela disse que os leprosos obedeceram e foram curados quando ele obedeceram o comando, eu vou contar a minha vida
só pra vocês entenderem. Eu tava no auge da parte mais difícil da minha vida. Paulo tinha pedido divórcio, dizendo que assim, eu abro mão da 90%, assim, tá vendo esse quadro? Foi desse jeito, amiga. Ele sentou à mesa da sala, sem briga, sem confusão. Tá vendo esse quadro? Aí eu citou ele. Você é essa obra de arte. Você é uma pintura perfeita. De um pintor muito claro. Você é... Aí ele começou a falar de todas as minhas virtudes. Você é uma sócia, eu não sei como vai ficar nosso negócio sem você. Você é uma mãe surreal, não tenho o que lhe falar como mãe. Você é a melhor nora que meus pais podiam ter. E começou a falar, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Mas existe um quadrante, 10% ele pegou a caneta e riscou no quadro. 10% que me faz me sentir tão desonrado, tão desrespeitado, tão sem valor perto de você, tão desnecessário na sua vida, que eu não aguento mais viver essa dor. Então eu abro mão dos 90% que me faz muito bem por esses 10%. Oh. Mas espera aí que eu não vou perder a visão do propósito. Ah, olha isso. Essa dor, essa ameaça de perder a minha família, essa ameaça de ver o que pra mim era inegociável, que era a minha família, me fez buscar ajuda. Então, para você que está nos assistindo hoje, muitas vezes o Senhor permite que você entre numa situação de desafio porque você precisa tomar um novo rumo. E eu nem estava pensando em propósito. Eu só queria não perder minha família. Eu só queria não acabar o meu casamento. E aí, naquele momento, eu disse assim, eu sou inteligente, eu vi que ele estava falando sério, ele está decidido, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu digo que foi a única hora que o orgulho jogou ao meu favor, amigo. Porque eu disse assim, não, como a mulher perfeita vai fracassar no casamento? Como eu vou abrir a boca e dizer eu perdi o meu marido pela arrogância? E o pior de tudo, eu era completamente cega. Eu não tinha ideia. Pra mim, ele falava de uma mulher que eu não me via. Tudo que ele descrevia naqueles 10%, eu não me enxergava, não era eu. Eu tava completamente cega sobre os meus defeitos. Porque eu vesti a roupa de Mulher Maravilha, eu briguei por essa posição. Eu briguei por essa posição. Eu tinha me convencido da perfeição que eu vendi pra ele e pro mundo. E aí eu levantei a minha mão pra pedir ajuda. Olha isso, a gente vai chegar no propósito. E eu, pela primeira vez, busquei ajuda. Viajei o Brasil inteiro, escolhi uma pessoa para ser minha coach, para me ajudar. E cheguei para ela, na frente dela, a primeira sessão foi, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir quem eu me tornei. Eu não tenho ideia de que mulher é essa que eu me tornei. E eu comecei esse processo motivada só por não perder o meu casamento. Eu tinha 20 anos de convertida, eu achava que eu conhecia Jesus numa farsa. Eu comecei fake, eu era fake. Né? Eu era uma mulher na casa de Deus fake. Porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo, achava que tinha. Eu não quebrantava o meu coração, achava que quebrantava. Eu tinha remorso, eu não tinha arrependimento. É bem diferente. E nessa jornada de entender aonde eu me perdi, de curar minhas feridas emocionais, o Senhor foi dando direção de que a minha cura serviria de cura para outras pessoas. Então, o meu propósito só apareceu quando eu me conectei comigo. Lembra que a minha pergunta primeira foi, me descobre a descobrir quem eu me tornei. Porque só quando eu descobri a mulher disfuncional que me tornei, eu posso fazer o caminho de volta e conectar com a essência que o Senhor me deu. Exato. E nesse caminho de volta, Deus começou a usar pessoas de lugar, todo mundo que eu nunca vi, e dizia assim, aí o Senhor manda te dizer. Primeiro era assim, olha isso. Primeiro era um dedo na minha cara, dizia assim, o Senhor manda te dizer. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções, eu te fiz como coluna, mas antes, se cura. Se humilha. E aí depois o outro pegou e disse, olha, o Senhor manda dizer que te fez para vale de ossos secos. Mas antes, era assim um dedo na minha cara. Todos os profetas nunca tinham recebido profecia na vida. Até o pedido de divórcio. E aí botava um dedo na minha cara e dizia assim, te humilhas. Alinha tuas emoções. Se cura. O Senhor te fez como coluna para vale de ossos secos. Mas antes você se cura. E eu dizia, meu Deus, que loucura. Como assim vale de ossos secos? Eu sou hoje o próprio vale de ossos secos. Perdendo meu casamento, perdendo minha família. Como é que vai ficar a minha empresa e a igreja? Uma loucura. E à medida que eu vivi o processo, que eu decidi viver o processo, porque o processo dói, mas ele é necessário, de realmente tirar as escamas dos meus olhos e reconhecer que aqueles 10% era real e, na verdade, ele só enxergava 10% porque era muito mais. À medida que eu fui cavando... Você falou, eu quero saber quem eu sou, quem eu me tornei. Você e aí, amiga, eu vi muita podridão, tá? Eu tinha vontade de vomitar. Quando eu me enxergava com a minha motivação do coração. E aí, nessa jornada, até a forma de Deus usar os profetas foi mudando. À medida que fui mudando, ele dizia assim, não era mais o Senhor manda te dizer assim, filha. Muda. O Senhor manda te dizer, filha, agora abre a tua boca, chegou o tempo. E eu dizia, como chegou o tempo? Eu tenho uma espada do divórcio na minha cabeça que a cada 2 milímetros, o menor deslize, ele diz, ó, não mudou, tá vendo? A fantasminha camarada, né? O menor deslize, ó, eu tô vendo aqui, não mudou. Eu sabia que tu não tinha mudado. Não tenho já, então assim, não tem mais jeito, não tem esperança, eu vejo o seu esposo, mas não vejo resultado. E ele dizia assim, abre a tua boca. Como eu vou abrir a minha boca? Eu sou uma mentira. E eu recebi um convite pra falar na igreja, amiga. E eu dizia assim, eu não posso pisar no altar. Como eu vou pisar no altar? Isso tem 6 anos.
7 anos. Tinha um ano que eu tinha começado a jornada, descobri que eu tinha me tornado. E chegou um convite, Bispa Raquel, da Comunidade das Nações, JB, e eu disse assim, como eu vou pisar no altar? Meu Deus, eu vou ser fulminada. Por Deus. E aí veio uma voz que disse assim, você acha que todo mundo que está no altar está curado? Não. Você acha que todo mundo que está no altar não tem problema? Você acha, então vai lá e obedece. Se o Senhor mandou abrir tua boca, vai lá e abre. Porque Ele vai te curar enquanto você se expõe. Exato. E o meu muito propósito louco, de vida foi encontrado à medida que eu expunha a minha fraqueza. Amigo, quanto mais de verdade eu me mostro, mas o poder dele... Aquela passagem, quando eu sou fraco, ali eu sou forte. Fraqueza não é se expor. Não, fraqueza é esconder. É reconhecer a humanidade. Pronto. Então essa fraqueza é reconhecer a tua humanidade. Tira a máscara da perfeição. É libertador. Se expõe com verdade, porque você vai dizer que outras pessoas também podem.